Mateus 3,11 diz: eu vos batizo para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Agora, vai em Levítico capítulo 6, versículo 8. Levítico, versículo 6. O 9. Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote servirá, vestirá a sua veste de linho, vestirá calças de linho sobre a sua carne, levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Diga assim: não se apagará. Amém? Curva a tua cabeça por um instante, Senhor. Nós nos colocamos diante da sua presença e nos colocamos diante de ti, Senhor. Fala conosco através de tua palavra. Nos ensina aquilo, Senhor, que é a instrução do teu Espírito, que toda ação maligna caia por terra e que somente o teu Espírito fale neste ambiente e ninguém mais. E a ti, Senhor, daremos honra, glória e louvor. Em nome de Jesus, que de mim flua apenas aquilo que agrada, apenas aquilo que é da vontade do Senhor e nada mais. E a ti daremos honra, glória e louvor. Amém e glória a Deus. Amém? Pode se assentar. Eu estava sabe o pó da rabiola? Então, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Amém? Nós estamos de pé. Domingo, sexta e domingo estava muito pior. Porque o diabo, ele não descansa. Entendeu? Quem faz maldade, os demônios, os principados, potestades e dominadores, eles não descansam. Então, nós temos pouco tempo. Engana-se quem acha que tem muito tempo. A cada ano que você faz, a pessoa fala, mais um ano? Não, menos um ano. Não tem nada de mais ano. É menos um ano que eu e você temos
para realizar aquilo que temos que realizar nesta terra, para cumprir a vontade de Deus nesta terra. E o Senhor ministrou algo no meu coração a respeito da ação do Espírito. O Espírito Santo, nesses dias, principalmente, porque as pessoas acham que o Espírito Santo é um vento suave, né? Quase como se fosse a Hello Kitty da Trindade, assim, que é mais tranquilo, entendeu? Não, negativo. O Espírito Santo é Deus. E se o Espírito Santo é Deus, o texto diz que batizará com Espírito e com fogo. O fogo, ele é a manifestação de Deus também no Antigo Testamento. É a manifestação do Espírito no Antigo Testamento. É a manifestação de Deus através deste elemento. Era a simbologia do Espírito no Antigo Testamento. E no Novo Testamento a gente vai ver e vai observar que em Atos 2 foram distribuídas, veio o Espírito sobre eles e foi distribuída sobre todos que estavam ali reunidos, línguas como de fogo. Por quê? Porque o fogo, por onde ele passa, ele deixa uma marca. O boi, você não viu o boi quando ele é marcado? Normalmente ele está marcado com as iniciais do dono. O fogo, aonde ele passa, ele deixa uma marca. E na boca daqueles homens e mulheres que estavam reunidos ali, estava uma marca deixada pelo Espírito Santo na sua boca. E hoje o Espírito Santo, nos dias de hoje, continua a marcar homens e mulheres através do seu fogo. Alguns para juízo, outros para levantar e para erguer para um propósito. Porque o fogo pode significar uma coisa, pode trazer um efeito para um e mesmo efeito, e um outro efeito para outros. Certo? Então, o mesmo fogo, se vir sobre a madeira, no mesmo lugar, e tiver uma madeira, e tiver uma esmeralda, o mesmo fogo vem sobre os dois, correto? Mas o que vai acontecer com a madeira? Vai se queimar. E com a esmeralda? Nada. O máximo que pode acontecer é ficar um pouquinho sujinha. Só. Por quê? Porque é uma pedra preciosa. E quando fala pedra preciosa, ela não é pela sua beleza, mas pela sua resistência. Normalmente as pessoas falam pedra preciosa por causa da beleza, né? Mas ela é muito mais preciosa por causa da sua resistência. Um diamante, por exemplo, né? Foi até você que me comentou, né? Que acho que seu tio tem um negócio de cortar aço, né? Cortar aço, cortar ferro. É tipo como se fosse uma agulha de diamante. Corta ferro. Se o fogo passar, ele não consome. Uma alta temperatura traz um efeito para um e um outro efeito para outro. O que vai dizer é a durabilidade. E o que te faz resistente é o quanto você aguenta a pancada, o quanto você aguenta passar por situações e continuar na presença de Deus. Porque muitas pessoas já passaram por situações tão inferiores e saíram da presença de Deus. É só, no texto, Jesus andou depois da ressurreição cerca de 40 dias aqui na terra. Depois da sua ressurreição. E nesses 40 dias, o testemunho vai dizer, os próprios evangelhos, os próprios em Atos, vai dizer que ele foi visto
por cerca de 500 pessoas. 500 pessoas. O apóstolo Pedro vai dizer no discurso dele, na conversa dele com Cornélio. E ele diz que ele foi visto por cerca de 500 pessoas. Só que desse momento de Jesus na terra até a descida do Espírito Santo, na descida do Espírito Santo só tinha 120 pessoas. E isso significa que nem todos perseveraram. Então, a manifestação do fogo, ela vem muitas vezes para provar o nosso coração. O Espírito Santo, sim, ele prova cada um dos crentes nas igrejas. Ele prova os corações. Ele prova cada um de nós, em cada uma das situações que nós passamos. Para provar o nosso coração, e muitas vezes não é para ele saber, não. É para eu e você sabermos o que está no nosso coração. Porque nem nós temos noção do que existe dentro do nosso próprio coração. Como o próprio Deus fala para o povo em Deuteronômio: te fiz passar pelo deserto e comer maná, passar fome e comer do maná que não conhecia. Provei o teu coração para saberes... Fiz você passar pelo deserto para vocês saberem o que estava no seu coração. Porque no momento da prova é que você sabe, é que aquilo que está dentro de você é extraído. No momento das provas, no momento onde você passa pelo fogo, é onde aquilo que está dentro de você, seja de mal ou seja pior ou seja bom, vai ser extraído de dentro de você. O que Jesus, no momento de maior prova dele no Getsemane, o que saiu? O que foi extraído de dentro dele? O melhor. Ele tinha dor? Tinha. Mas o texto vai dizer bem claro, e Lucas é categórico em dizer, que estando em profunda agonia, orava mais intensamente. Então, as provas vêm para querer extrair de dentro de você. E muitas vezes, vai ser extraído de dentro de você aquilo que você não quer saber. Só que a prova vai extrair. E o Espírito de Deus está nesses dias querendo provar e provando muitos crentes para que eles possam saber o que está dentro do seu coração e que muitas vezes quer esconder e que muitas vezes quer fazer como Pedro: não, eu vou contigo para até a morte, sendo que Jesus fala: você vai me negar 3 vezes ainda hoje. E aí, quando chega o momento da prova, do checkmate, o que acontece? O pior é extraído de Pedro. Ele nega 3 vezes. Então, o que vai ser extraído de você? O fogo sempre esteve presente, como eu falei, como uma ação de Deus e uma simbologia do próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem para trazer esse tempo de provação na vida de muitos crentes, na vida de muitas pessoas. Mas o grande legal da situação é que o Espírito Santo não prova ninguém para reprovar. O intuito do Espírito Santo é provar para aprovar. Entendeu? Provar o que? Por que um professor aplica uma prova numa pessoa? Para saber extrair dos alunos o que foi que ele aprendeu, o que foi que ele absorveu de todo aquele conteúdo que ele deu. Entendeu? Tá entendendo?
Então, o Espírito de Deus prova os nossos corações para extrair de nós o que é que foi que ele e ela aprendeu, de tudo aquilo que eles aprenderam no estudo bíblico, de foi tudo aquilo que eles aprenderam nas orações, de tudo aquilo que eles aprenderam nos cursos, na palavra ministrada, nos discipulados. Agora eu quero ver extrair de dentro dele aquilo que eu tenho ensinado para ele. O que vai ser extraído de você? Então o Espírito coloca para extrair de você aquilo que não presta, para que permaneça só aquilo que ele ensinou, só aquilo que ele instruiu, só aquilo que ele colocou dentro de você. Então, no Antigo Testamento, o altar pegava fogo e consumia o holocausto. E tinha que consumir totalmente. Por quê? Porque era um sacrifício, era uma oferta, e ela deveria, e principalmente a oferta pelo pecado. Por quê? Simbolizando o pecado sendo consumido totalmente. Por que o Espírito Santo prova o nosso coração? Para que o pecado, para que a sujeira, a contaminação seja consumida totalmente. Ele prova os nossos corações para que a contaminação, a sujeira, os maus pensamentos, o orgulho, a soberba, a mentira, a inveja, a prostituição e tudo aquilo que desagrada o Senhor seja consumido totalmente. Porque era exatamente isso que era feito com o holocausto no altar. Fogo no incensário. Esse incensário não se consumia. Tanto o fogo do altar, quanto o fogo que estava dentro do santo, do lugar santíssimo. Que era onde ficavam os pães na mesa, os pães da preposição, e ficava ali a lamparina. O fogo era mantido pelo próprio sacerdote que acendia e mantinha aquele fogo diariamente. Aquele fogo é o fogo representando a presença de Deus. A presença do Espírito Santo, que não pode se apagar da minha vida e nem da sua vida. Uma presença que precisa ser mantida. O fogo que precisa ser mantido. O fogo que mantém a minha vida e a sua vida acesa, despertado em todo o tempo. Ah, mas eu vou trabalhar, eu vou fazer isso. Não importa. Aonde você vai, o Espírito Santo está com você. E esta presença, ela é mantida 24 horas. Para que você saiba que aonde você for, mesmo dormindo, a presença de Deus está ali presente na tua vida. A gente vê também o fogo na sarça. Quando Moisés vai ali, em Êxodo capítulo 3, e ele olha e ele vê o anjo do Senhor, uma teofania, e ali ele vê o fogo pegando, a sarça pegando fogo, mas não consumia. Era a representação de alguém, não era apenas, era um fenômeno. Não. Nada está escrito na Bíblia por acaso. Um mero arbusto insignificante, pegando fogo. Um fogo que queima dentro de nós, mas não nos consome. Um fogo que queima dentro de nós, mas não é para te consumir nem me consumir. É para acender e manter a vida do Espírito acesa dentro de você. É para manter a vida do Espírito acesa dentro de você. Vou repetir, para manter a vida do Espírito acesa dentro de você.
Porque às vezes você chega na igreja, ou você chega em casa e cansado, e muitas coisas vão passando ao longo da tua vida, e você, muitas vezes sem perceber, a vida que está dentro de você começa a ser consumida, começa a se esvair, mas o poder do Espírito através deste fogo mantém a vida do Espírito, a vida de Deus acesa dentro de você. Mas também tem fogo estranho, viu? Levítico capítulo 10. Vou parar de tossir, meu Deus. Levítico capítulo 10. Entenda que para Deus as coisas não são feitas de qualquer jeito. E os caras vão lá, acender o incenso de qualquer jeito. E aí o texto diz que fogo estranho é acendido na presença do Senhor. Quer ver? Levítico capítulo 10. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele. Trouxeram fogo, ó, no da pastora está ainda mais, fogo profano. Aqui está fogo estranho perante a face do Senhor. E o mais interessante é o que lhes não ordenara. Em outras palavras, o que está escrito? O que Deus não pediu, o que Deus não ordenou. A pior coisa que existe é alguém querer se pagar de bonito e falar, não, eu vou fazer e Deus não pediu. É fazer alguma coisa que Deus não ordenou, que está fora da vontade e da ordenança de Deus. Aí o 2 fala, então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. É mais ou menos assim, eu sou filho do sacerdote, então eu posso fazer o que eu quiser. A gente vê o caso de Uzá, não tem nada a ver com fogo, mas ele foi querer, Uzá não, rei Uzias, foi querer, ele tinha vencido guerras, era o bambambam e tal. Falou assim, já que eu sou o rei, venci muitas guerras, tenho tantos troféus e tal, troféus, e vou lá. Começou a querer oferecer incenso. Aquilo que não era permitido somente aos sacerdotes. E ele foi lá e os sacerdotes repreenderam ele. E pela insistência dele, imediatamente apareceu uma lepra na testa dele. E ele viveu daquele jeito. Depois pegou o corpo inteiro e ele viveu leproso até o último dia da sua vida. Então não vá querer fazer, Deus não te pediu. Fogo estranho. Então a gente observa diante desses textos e tudo aquilo que nós já vimos, que o Espírito Santo não é o Espírito Hello Kitty, bonitinho, e que você fala, né? O Espírito Santo é amor, porque ele é Deus. Existe a manifestação do amor nele? Existe. Existe a misericórdia nele? Existe, porque ele é Deus. Mas nunca se esqueça que o Espírito Santo é fogo consumidor também. E o que o fogo vai consumir? Aqui, aonde tem pecado, aonde tem contaminação, aonde tem sujeira, aonde tem coisas que desagradam e que são profanas, completamente contrárias à sua vontade. Contaminação.
Ele é o Espírito Santo, doce, maravilhoso, mas ele traz julgamento. Mas ele divide, e se ele é Espírito Santo, e se ele se manifestou na sua palavra como o Espírito Santo, o que ele deseja? Qual é a principal obra do Espírito Santo em nós? Promover o que dentro de nós? Se ele é Espírito Santo, santidade. Existe algum momento da palavra Deus compactuando com o pecado? Não. A não ser na cruz. Mas ali é uma outra história. Era para cumprir a vontade e levar sobre si. É para cumprir o sacrifício e o castigo que nos traz a paz. Cumprir o plano de redenção. Mas, no contexto de imutabilidade e de santidade, não. Deus não compactua com sujeira. Então convém que sejamos santos como Ele é santo. Se o Espírito de Deus é santo, então Ele vai andar com pessoas e vai manifestar-se em pessoas santas. Ele vai promover dentro de nós a santificação. Ele vai, através do fogo, consumir dia após dia tudo aquilo que está dentro de nós, que é sujeira, contaminação, orgulho enraizado que muitas vezes está dentro de nós. Inveja, contenda, rebeldia. Então, em nome de Jesus, o fogo do Espírito tem se manifestado já nesses dias. Não é não, já tem se manifestado. Tem vezes que a gente observa e fala assim, nossa, mas a pessoa está aí na igreja, está aí nas igrejas aí, mas nada acontece, a pessoa faz isso, faz aquilo outro. O Espírito Santo sabe muito bem o que ele faz. Então, se ele não manifestou, é porque tem um propósito a se cumprir. É porque, pela sua misericórdia, ele está dando tempo para a pessoa se consertar. Para que a pessoa se arrependa. Certa vez ouvi uma história e, pela maneira que a pessoa contou, não é invenção, não. Certa vez um pregador pregava, tal, Deus usava, e viveu 2 anos no adultério. Só que ele subia, pregava, e Deus usava. Sabe por quê? Porque os dons não salvam. E o próprio Jesus disse naquele dia que muitos dirão, pregamos em teu nome, expulsamos demônios, curamos em teu nome. E o que ele vai dizer? Eu não vos conheço. Porque não é o que eu faço, é o que está dentro de mim. E aí ele pregava, Deus usava, tal, não sei o quê. E ele ia, até que chegou um dia que ele cansou dessa vida e ele falou assim, Senhor, me envergonha. Eu não quero mais viver essa vida. Quando eu subi lá no altar, o Senhor me envergonha. Olha só. E aí, cansado de viver no adultério, ele foi, subiu lá, e Deus usou ele, e chegou um varão lá, dizendo, prega a tua minha palavra, porque eu vou salvar e vou batizar. E ele não entendeu nada. Aí foi, pregou tal. Teve gente que se batizou, foi salvo e tal. Não entendeu nada. Aí ele chegando na volta para casa, chegou lá, no carro, veio pensando naquilo, perguntando para o Espírito Santo, e nenhuma resposta. Aí chegou em casa, no banho, deitou. Quando ele deitou, isso já era madrugada, o Espírito de Deus não deixou ele dormir. E ele levantou. Quando ele levantou, veio um clarão no quarto onde ele estava, e ele, sabe quando vem aquele temor? Você sequer quer ousar olhar para saber o que é?
Quando ele olhou, foi olhar assim, aí o Senhor tinha mandado um anjo exatamente lá no quarto dele, e o anjo falou, homem, vira. Ele virou, quando ele virou, ficou de cara a cara com o anjo foi com a espada desembainhada, colocou o bico da espada no ombro dele e disse, assim diz o Senhor, eis que estou te aguardando no dia do juízo final. Por que no dia do juízo final? Porque a gente vai prestar conta. Entendeu? Por isso a insistência do pastor e da pastora de ficar falando, você tem que vir ao culto. Essa decisão que você quer tomar é decisão você está viajando na maionese. Você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Olha essa maledicência, olha essa prostituição. Preste atenção nisso. Tome posição. Por quê? Porque quando chegar no dia do juízo, ele vai falar assim, você poderia ter chamado a atenção do Zé Carlos e da Nilda e você deixou eles fazerem o que eles quiseram. Você poderia ter orientado o seu Joca, a dona Margarida, e você não fez. E eu te enviei lá naquela igreja para você ficar igual um espantalho de enfeite, é? E não vai ter nem como esconder, porque diante do trono branco e Jesus lá, na cara a cara com ele, você vai esconder o quê? Então, não adianta, porque o Espírito de Deus quer provar os nossos corações para nos aprovar. E ele é fogo que consome. Só que aquele que anda na presença, aquele que tem a presença, aquele que anda na presença, aquele que está todo o tempo com os seus joelhos dobrados, aquele que busca, aquele que tem muitas vezes situações para resolver, tem erros, mas está na presença buscando com o coração quebrantado, o fogo vem, mas não consome, o fogo vem, mas o juízo não é para ele, porque o coração dele está quebrantado, e o que vem sobre ele é graça e misericórdia. Então, sabe que as características de quem é cheio? É um crente cheio do Espírito Santo. É alguém que não é dotado de dons. Mas aquilo que eu falei antes, ele está cheio da vida de Deus, do Espírito dentro dele. Portanto, essa mesma vida que ele tem, ele transmite esta vida. Assim como pode acontecer o contrário também. Quem está apagado, está em trevas, meu Deus, aonde chega, baixou a bad no ambiente todo, e aquele ambiente todo mundo já fica pesado, triste, não sei o quê. Por quê? Está em trevas. Mas quem tem a vida do Espírito, esse sim é cheio do Espírito, porque ele pode chegar num ambiente de contaminação, ele pode chegar num ambiente de desordem, pode chegar num ambiente de morte, de destruição, mas porque ele está cheio do Espírito Santo, a vida do Espírito está nele, e aonde ele chega, pode ter o que for, aonde ele chega, o Espírito Santo ali se manifesta. O Espírito Santo ali está presente. O Espírito Santo ali está o blindando. E aonde ele chega, a vida do Espírito está com ele. Isso é ser, mais do que ser dotado de dons, isso é ser cheio do Espírito. E ser cheio do Espírito Santo também é apresentar os frutos. Porque já vi um monte de gente rodar, parece o peão do baú. Roda. Acabou aquela euforia? É uma maledicência, é uma pombagira que está ali na pessoa, que fica de olho aqui, de olho ali. É a boca que não para de escorrer veneno, falando de um, falando de outro. Que espírito é esse? Que a pessoa fala em línguas, a mesma boca que fala em línguas é a mesma boca que está maldizendo, é a mesma boca que está
escorrendo veneno para tudo quanto é lado. O sangue de Jesus tem poder. Que ser cheio do Espírito é esse? Não. A mesma boca que fala em línguas é a mesma boca que bendiz o Senhor. É a mesma boca que ora em favor do irmão que muitas vezes não está muito bem na fé, está meio fraco na fé, mas ao invés de maldizer, é a mesma boca que está subindo o clamor em favor do irmão. É a mesma boca que está declarando um conselho, uma boa palavra para reanimar. Então, nós precisamos entender o que é ser cheio do Espírito Santo na prática. Sem utopias, sem floreios, não. Ser cheio do Espírito Santo é ter a vida de Deus presente. Irmão, eu gosto de orar em línguas, a presença de Deus, dar uma chapadinha assim, igual o apóstolo Luiz Hermínio fala, dar uma chapadinha assim, é maravilhoso. É maravilhoso. A presença de Deus é uma coisa assim, tem horas que não dá nem vontade de ir embora. Mas, uma coisa, o Espírito. É igual, até eu ouvi um pastor falando assim. Você roda. Roda. Aí chega na hora da mensagem, aí alguém te pergunta, e a mensagem, como foi a palavra? Ah, foi mistério. Como assim? O Espírito Santo tirou a tua consciência? Não, o Espírito Santo não tira a consciência de ninguém. Ora em línguas e tal, e não sei o que, e roda e pula, e isso, aquilo, mas o Espírito Santo vai tirar a tua consciência para você não prestar atenção na palavra? Não, negativo. Você sai cheio do Espírito Santo, cheio da presença e entendendo o que foi ministrado para botar em prática, entendendo qual foi a direção de Deus para a tua vida, para a tua semana, para os teus anseios, a resposta que veio do alto através da sua palavra, para trazer resposta para os teus anseios, para trazer resposta para os teus medos, para trazer cura para as tuas dores, para trazer direção naquilo que você está perdido. Portanto, é uma coisa completando a outra. Amém? Então, desmistifica. Fogo. Quer orar em línguas? Ore em línguas. Quer pular? Pule. Não estou falando para não fazer. Porque as coisas não são feitas sem consciência. Então, por que eu pulo, pastor? Porque eu quero. Eu oro em línguas? Por quê? Porque eu quero. Porque chega um momento que nós queremos adorar e aí as palavras não tem mais palavra nenhuma e você ora em línguas. Aí você edifica a si mesmo. Aí você se enche. E aí você adora o Senhor em novas línguas. E é assim. Você pula, você o adora, você bate palma. Sabe? Só que uma coisa não tem, sabe? Não. Vamos ser cheios do Espírito, mas vamos ter caráter também. Está entendendo? Vamos ter caráter. Porque o Espírito Santo que visita, que batiza, que enche, é o mesmo que trabalha o teu caráter. Não faz sentido, volto a dizer, o Espírito Santo, você orar em línguas e a mesma boca que orou em línguas ficar destilando veneno, maldizer o irmão, falar palavrão, mentir, destilar grosseria dentro de casa para a esposa, para o marido, para os filhos. Eu não estou falando que filho, tem hora que os filhos merecem os berros. Ô menino, tá fazendo aí? Entendeu? Há quem não concorde, acho que tem que tratar filho da educação soft. Cada um. Lá na frente você vai ver o que vai acontecer. Mas o Espírito Santo, ele te enche. Não é para tirar a tua lucidez e nem a tua capacidade, faculdades mentais, não. Ele te enche, é para
você sentir o poder dele na tua vida, mas ao mesmo tempo que esse poder está aí, ele está trabalhando dentro de você, e à medida em que você permite, ele continua trabalhando no teu caráter, ele continua mexendo na tua personalidade, que muitas vezes é indomável, no teu gênio forte, no orgulho, na soberba, porque é isso que ele quer trabalhar. E para a gente finalizar, o fogo se manifesta de 4 formas. Primeiro, para purificar e santificar. Isaías capítulo 6. O fogo na brasa queima a boca de Isaías. Para quê? Para machucar ele? Não, para purificar e santificar a boca de Isaías. E olha que Isaías já profetizava. É aí que está o grande problema. Porque, não, mas eu já sou... eu já sou pastor. Não, mas eu já atuo no ministério, eu já faço isso, eu já faço aquilo outro. Não, mas eu já sou um adulto, eu já sou isso, aquilo. Pois é aí que você precisa mesmo. Você pode fazer o que for, se não tiver a purificação e a santificação, sabe o que vai sair da tua boca? Tudo aquilo que não presta. Vai sair o achismo da tua cabeça, vai sair a palavra eloquente. Irmão, se eu preparar uma palavra, um esboço tudo bonitinho. Se o Espírito de Deus não tiver nessa palavra e dizer, ele me dá outra palavra e eu insisto em pregar uma outra coisa, sabe o que vai acontecer? Vai sair tudo que é de mim. Mas nada do Espírito. Por isso é que os nossos lábios, o nosso coração, e tudo aquilo que você identifica em você que está necessitado de purificação e santificação, é isso que o Espírito quer purificar. Quer marcar para purificar e santificar, porque só aquilo que está santificado é que pode ser um instrumento nas mãos do Senhor para cumprir os propósitos. Então, nesta noite, o Espírito Santo quer purificar. Se é o teu coração que está sujo, então ele quer purificar o teu coração. Se é a tua mente, ele quer purificar, sabe para quê? Para cumprir o propósito, porque ele purificou justo a boca de Isaías. Por quê? Porque era exatamente aquilo o instrumento que ele iria usar para profetizar para as nações. Para cumprir um propósito. Aquilo que muitas vezes nós insistimos, endurecemos o nosso coração, é aquilo que o Espírito de Deus quer santificar, quer purificar. Então nesta noite se abra para a voz, para o trabalhar do Espírito, para te tocar com este fogo, para purificar e santificar a minha vida e a tua vida, para você não endurecer mais o teu coração e ser santificado, purificado, santificado, porque Ele só usa aquilo que está santificado, porque só aquilo que está santificado para cumprir o seu propósito. Segundo, para fazer separação. O Levítico 10 que nós lemos. O fogo estranho? Não, negativo. Saia daqui. Está separado. Ou é fogo santo que se manifesta, ou é fogo santo. Não tem fogo estranho aqui não. Tanto é que ele consumiu os cabras. Quando quiseram se rebelar contra Moisés, a mesma coisa em Números. Uma parte foi tragada pela terra, vocês lembram? A terra abriu, virou comida de terra. Mas os outros rebeldes que ficou remanescentes, o que veio do céu? Fogo. E consumiu. Sabe para quê? Para fazer separação. Porque santo e profano não pode estar no mesmo lugar. Santo e imundo não pode ficar no mesmo lugar. Pastor, então o que acontece com a igreja? Porque às vezes pode até
ficar um período, ser viajante, visitante, mas não consegue permanecer. Porque aonde o Espírito Santo se manifesta, o imundo, o sujo não consegue permanecer. E nós precisamos ter consciência disso. Nesses dias, pode perceber, essa bagunça que existe por aí, que o povo vai e faz o culto do jeito que quer, prega o que quer para agradar as pessoas, a maioria daquelas pessoas que estão lá são todas iguais. Porque se comece a pregar a palavra verdadeira, confrontar pecado, confrontar isso, aí começa... Porque tem que haver uma separação. O que o texto de Malaquias 3,18 fala? Então vereis a diferença do justo e do ímpio, daquele que serve e daquele que não serve. Certo? Então, nós precisamos entender de uma vez por todas que existe separação. Tem que haver separação, irmão. Você pode conversar com uma pessoa por um tempo que não é ter digamos assim, um coleguismo, um envolvimento de trabalho, alguma coisa, é inevitável, né? Porque a gente não está no mundo, a gente não está na Nova Jerusalém, onde todo mundo, né? Mas uma coisa é certa. Você é cheio do Espírito Santo, ninguém vai conseguir, ou a pessoa das duas, ou ela vai querer saber, vai querer saber que Jesus é esse que você tem, ou ela vai fugir. Mas que nunca você corra o risco de ficar igual ela. 3. Para manter, o fogo se manifesta para se manter vivo para Deus. Vivo. O que é vivo? É aceso, é de pé, é perseverante. A parábola das 10 virgens deixa isso extremamente claro. O fogo era mantido e a lâmpada estava acesa das 10 virgens. Mas, ao passar do tempo, as 5 nécias apagaram. E as 10 outras 5 sábias, o fogo permaneceu. É a chama que se mantém viva. Para isso que o fogo se manifesta. Para manter. Por quê? Aquilo que eu falei. Ele vem para trazer juízo. Para quem não está na presença. Para quem está na sujeira, para quem permanece na contaminação. Aí vem com juízo mesmo. Vem com provação, vem com fogo consumidor, sim. Mas para aqueles que estão na presença, ele não consome. Por que não consome? Porque ali o próprio Espírito já encontra um coração adorador. Já encontra o coração fiel. Já encontra o coração que não está 100%, mas está buscando a presença. Então logo ele não consome, ele enche mais, para que seja mais avivado, para que esteja mais vivo na presença, para que seja mais cheio do Espírito, para que seja mais cheio dos dons, para ser um instrumento. E último, para estabelecer um padrão dos céus. Por quê? Nos dias de Elias, quem era o Deus? Antes do fogo cair do céu. Quem que o povo achava que era Deus? Baal. Era ou não era? Era Baal, não era? O povo acreditava ser o Deus da fertilidade. E servia os seus corpos
na prostituição lá com a Zera, enfim. E o povo achava e adorava Baal. E aí Elias faz a pergunta se Baal é Deus, se Deus é Deus. Aí ele serviu e o povo não tinha nem resposta para dar. E aí, o que acontece? Elias ora e ali o padrão do céu é estabelecido para eles entenderem quem era o Deus verdadeiro. Qual era o altar verdadeiro para se oferecer ao Deus verdadeiro? Porque até então o povo achava, se perderam de forma tão brusca, que não, Baal é Deus. Não, isso aqui, esse altar é desse jeito que oferece oferta. Não, a adoração é essa. Não, a oferta é essa. Não, o culto que a gente oferece é assim. E aí Elias vem naqueles dias, restaura o altar, ora, estabelece o altar que estava em ruínas, oferece ali o culto ao Senhor, entrega a oferta, o sacrifício, estabelece de novo, e dali vem fogo do céu. Sabe por quê? Porque Elias deixou bem claro aquilo. O Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. Para dizer, o Deus verdadeiro é o que vai responder com fogo, para estabelecer de novo o padrão dos céus, o padrão verdadeiro, ao Deus verdadeiro, a adoração verdadeira, ao único Deus, a oferta derramada, o sacrifício, o altar levantado. Quando nós não nos posicionamos da maneira que nós deveríamos, as pessoas acham que o padrão é toda essa sujeira que está acontecendo aí fora. Por isso é que hoje se tem como pejorativamente, fala que é crente, mas a pessoa já olha, mas é trambiqueiro, é isso, é aquilo outro. Mas todo pastor é adulto, todo pastor rouba, todo pastor isso, você entendeu? Sabe por quê? Porque a gente não se posiciona. Mas nesta noite o Senhor levanta. Desperta você, desperta hoje, desperta. Acorda para a vida. Elias, lembra que eu ministrei algumas semanas atrás, que o Senhor estava tirando vários Elias das cavernas? Lembra disso? Elias das cavernas, talvez você seja um Elias que está dentro da caverna, pensando na morte da bezerra, pensando não sei o que. Desperta hoje, porque o Espírito de Deus vai usar você para que o mundo saiba, para que aqueles que nem acham que existe mais igreja, que nem Deus existe mais, para que você seja um instrumento para orar, fogo cair do céu, para orar, surdo ouvir, para orar, o enfermo ser curado, para orar e os sinais, prodígios e maravilhas acontecerem e todos saberem e entenderem qual é o Deus verdadeiro, qual é o padrão do céu. O padrão é esse, de santidade. O irmão que se comporta direito é assim, ó. O irmão que é casado se comporta é assim, ó. Não é daquele jeito sujo não, viu, irmão? É assim, ó. É assim que se comporta. A irmã não é olhando, falando mal dos outros, não. Não, se comporta assim, até a boca santa. A boca dela é só para glorificar a Deus. Esse é o padrão do céu, está entendendo? Por isso que Elias foi levantado naqueles dias. E é você. Vamos nos colocar de pé. É você que Deus quer levantar. É você, não é outro não. Talvez você fique perguntando, mas eu, Senhor, não sei nada. Não é você. Não é pela tua força e nem por você mesmo, não. É o Espírito de Deus que usa. E quando Ele usa, Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer, faz o sinal que Ele quer. Da maneira que Ele quer. É assim. Então, nesta noite, comece a orar. Comece a se posicionar aí.
Porque as pessoas acham no mundo que crente não tem caráter. Que homem é prostituta, é safado. É isso. Hoje o Espírito de Deus quer estabelecer o padrão. Para que nunca mais seja usada de forma pejorativa. Ah, aquele irmão é crente? Ih, não. Aquele irmão é crente, mas olha, ele é cheio de Espírito, viu? Ele veio aqui um dia, orou na minha casa. Meu Deus, eu senti a presença de Deus. Olha, aquela irmã, a palavra, tudo que sai da boca dela é só para me abençoar. Aleluia! Hoje ele estabelece o padrão para que o mundo conheça o que é de Deus e o que não é. Vai ser tão nítido e muito claro. Esse é o homem de Deus, esse não é não. Esse daí, para que as pessoas parem de usar de forma pejorativa e dizer, ali vai um homem de Deus. Como a mulher sunamita disse quando viu Eliseu. Ali sei, esses que passa todo dia aqui, sei que é homem de Deus. Quando você estiver ali dirigindo a pessoa, você não vai falar ui. Mas ali as pessoas vão saber, tem um homem de Deus nesse carro. Ninguém, teu vizinho, você não vai dizer, só vai dar bom dia, boa noite, boa tarde. Mas vai saber, essa mulher aqui, essa vizinha, é uma bênção. Ela, nossa, quando só do bom dia dela já me abençoa já. Vai ser assim. Comece a orar no teu lugar. Peça por Espírito Santo marcar o teu corpo agora, marcar a tua vida, marcar a tua alma, o teu espírito, os teus sentidos, o teu caráter, a tua personalidade. Em nome de Jesus, porque quando somos provados por Ele, vai extrair tudo que está dentro de nós. Oh, aleluia. Tem situações que você passa aí, que é o Espírito de Deus te provando. O que vai extrair de você? Espírito de Deus. Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da sua presença, Senhor. Nos cobre com o teu sangue. Livra de todo laço da nossa alma que nos impede de confessar aquilo que precisamos confessar do Senhor. Nos livra, Senhor, das armadilhas da nossa alma. Nos livra, Senhor, das mentiras que contamos para nós mesmos. Nos livra, Espírito Santo. Nos livra das nossas desculpas. Nos livra das desculpas, Senhor. Quantas desculpas nós inventamos para não orar, para não jejuar, para não te buscar. Quantas desculpas nós inventamos para não orar? Eu tenho muita coisa para fazer. Hoje eu não vou no culto não. Outro dia eu busco. Outro dia eu vou, outro dia eu vou. E nessa a vida nossa vai esfriando. Senhor, nos livra. Nos livra de nós mesmos. Nos livra dos fracassos que muitas vezes nós vivemos por péssimas escolhas que nós fizemos. Nos livra, Senhor, nos santifica, nos purifica nesta noite.
Nos purifica nesta noite. Purifica e santifica. Que o Senhor só usa aquilo que é santificado. Purifica. Santifica. Coração orgulhoso. Coração soberbo. Mentiroso que mente para si mesmo, dizendo que eu não tenho isso. E o diabo está roubando. Limpa, purifica, santifica. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desperta aqueles que dormem. Desperta nesta noite aqueles que estão mortos espiritualmente. Mortos moralmente. Que muitas vezes não ora mais como antes, sequer ora. Não passa a mão numa Bíblia. E muitas vezes diz que é crente. Senhor, desperta hoje. Uma geração que vai ser aqueles que serão o padrão. O padrão dos céus, daquilo que o Senhor quer fazer nesta terra. Desperta hoje. Como o Senhor despertou o povo naqueles dias, onde eles disseram, só o Senhor é Deus. Desperta hoje, em nome de Jesus. Batiza, Senhor, com fogo. Para aquecer de novo, para brotar a vida. Tem gente que não sorri mais, não dá mais risada. A vida, Senhor, brota a vida dentro deles. Desperta hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmão, seja despertado nesta noite. Eu sei que você está cansado do trabalho, mas o Espírito de Deus quer despertar você. Cadê a vida de Deus dentro de você? O Espírito de Deus está perguntando aqui para algumas pessoas. Cadê a vida que eu coloquei dentro de você? Mais. Desperta a vida que há dentro de você, que eu coloquei dentro de você, para você sorrir. Cadê o teu sorriso? Há tantas coisas que eu fiz na tua vida para você sorrir. Cadê o teu sorriso? Os dias de risos chegaram para alegrar o teu coração. Desperta hoje. Rihai de rebai de kone rabasu. Oh, aleluia! Receba a vida de Deus. Vira esse irmão que está do seu lado. Dá um sorriso para ele, pelo amor de Deus. Dá um sorriso. Dá um sorriso. Dá um abraço. Aleluia. Em nome de Jesus. Nossa, se você não sorrir com um maridão desse aí, né? Meu Deus, isso daí é coisa rara. Nilda, se você não sorrir com uma coisa rara dessa, isso aí você não acha nem... Com uma coisa rara dessa, meu filho. Com tanto de cabelo que ele já perdeu por sua causa já. Por causa do Tiago, por causa do Caio, por causa da Jéssica. Né? Em nome de Jesus. Vida de Deus. Ó, o Espírito de Deus vai colocar coisas na tua vida por esses dias aí. A vida de muitas pessoas aqui. Você não estava nem sorrindo mais. Ah, pastor, vou sorrir para quê? Vou ficar igual um retardado? Ou... Tem nada para sorrir, não.
Pois você tem é sim. E o Espírito de Deus vai fazer coisas na vida de pessoas. Algumas pessoas que estão aqui, o Espírito Santo vai fazer coisas na tua vida para você voltar a sorrir. Amém? Amém? Quem nos assiste, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Cheio do fruto, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, amor, que é dom do Espírito. Então, seja cheio do Espírito Santo para adorar, para ser, pular, cantar, chorar, mas seja cheio do Espírito Santo para que a vida de Deus que está em você seja transmitida. Para que da tua boca não saia nenhuma palavra torpe, nada que vai amaldiçoar ou fazer alguém cair da fé, mas que seja pronto para a edificação em nome de Jesus. Deus abençoe.